Capítulo 13. Minha proeza fulgurava, um ponto brilhante que cintilou durante todo o almoço e nas minhas aulas da tarde. Eu me sentei com Keira outra vez. Não falei, mas ninguém parecia incomodado com a falta de comunicação da minha parte. Enfrentar Paige foi algo grandioso. No nível escalar o Monte Everest e não morrer. Jaiden tinha aparecido pela segunda vez, mas dessa vez eu me defendi. Podia não ter sido muito, mas o fiz sozinha, só quando eu estava indo para a penúltima aula. Meu estômago voltou a dar cambalhotas. Oratória. Aquela manhã e minha pequena vitória pareciam ter acontecido há uma eternidade. Eu não só teria que dar as caras de novo, como também teria que ver Paige mais uma vez. Enfiei meu livro na mochila e parei. Se pela manhã eu tinha achado que parecia estar andando em cimento molhado, agora era como andar em areia movediça misturada com cimento, mas, quando olhei do outro lado do corredor, meu coração pulou no peito. Reação errada, muito errada, mas não havia como evitar. Ryder esperava do lado de fora da sala, encostado nos armários na frente dela, com as mãos enfiadas nos bolsos dos jeans surrados com bainhas gastas. Houve um engasgo estranho na minha garganta, e meu estômago se revirou por um motivo totalmente diferente de antes. O calor correu pelas minhas veias quando ele levantou os cílios e os suaves olhos de castanho dourados encontraram os meus. Ryder estava, meu Deus, ele estava bonito, bonito de um jeito que eu não sabia que um adolescente poderia ser. Como eram na TV, quando interpretados por caras de 25 anos, seu cabelo castanho escuro estava bagunçado, como se ele tivesse acordado, lavado os fios e os deixado secar de qualquer maneira. Uma luz amarela parecia emanar de seus malares salientes. Os lábios grossos estavam ligeiramente inclinados num canto, a covinha na bochecha direita ausente. Esticado por seus ombros largos, o emblema na camiseta azul estava tão desbotado que não se conseguia entender o que era. Quando se endireitou, ele levantou a mão e tirou o cabelo da testa. O novo corte acima da sobrancelha tinha clareado e estava quase imperceptível. Isso me deixou feliz. Fui até ele, tentando manter um sorriso bobo longe dos lábios. Modo como ele falava a ratinha era muito diferente de como Paige havia pronunciado o apelido. Era suave, profundo e infinito. Quais são seus planos? Foi então que me ocorreu, enquanto eu me esquivava do mar de alunos, que ele estava do lado de fora da sala porque sabia o que me esperava. Ele queria saber quais eram meus planos. Eu iria enfrentar ou correr, e no fundo, eu sabia que ele estaria ao meu lado, não importava o que eu escolhesse. Fiquei toda derretida por dentro e disse a mim mesma que qualquer um se sentiria assim, mas um pouco de culpa se misturou àquele calor. Eu não estava autorizada a me derreter por Ryder. Ele estava em uma zona de derretimento proibido, uma segunda coisa que me ocorreu. Paige disse que Ryder sempre me protegera e que, de alguma forma, eu o estava influenciando a fazer isso outra vez. Ela acreditava que eu estava atrás de Ryder. Eu não tinha feito nada intencionalmente, mas, de certo modo, ela estava certa. Ryder tinha corrido para mim quando saí da aula, me seguido, estava aqui agora, disposto a fazer tudo o que eu precisasse, ele ainda me protegia. Isso me tornava patética. Você vai ou não? Perguntou ele, olhando para cima quando alguém esbarrou de leve no meu ombro. Seus olhos se estreitaram, pigarreei. O impulso de fugir estava ali, porque seria a coisa mais fácil a fazer, mas era uma solução de curto prazo. Eu sabia disso, e se eu não voltasse para a aula, nunca me perdoaria. Endireitando os ombros, assenti. Eu vou, sua expressão era impassível, à exceção do canto dos lábios, que se curvou ainda mais. A covinha apareceu, abençoando o corredor. Vamos fazer isso, então, espere. Segurei o braço dele. O espanto cobriu seu rosto. Ele não estava acostumado a que eu o segurasse. Abri a boca, pronta para perguntar o que ele tinha dito a Paige. Eu queria saber o que conversaram. Queria saber se era a pena que o movia. Comecei a falar, mas as pessoas nos cercaram. Não estávamos sozinhos e essa parecia ser uma conversa particular. Uma conversa que realmente não podia acontecer no intervalo entre as aulas. Ratinha, forcei um sorriso quando soltei seu braço. Ele levantou a mão, passando-a pelo queixo. Havia manchas azuis em seus dedos dessa vez. Você pintou mais? Perguntei, pisando em terreno seguro.
Ele passou o caderno velho para a outra mão, mais ou menos esperei uma resposta mais detalhada enquanto descíamos as escadas. Ryder caminhava ao meu lado, ocupando a maior parte do espaço. Os alunos tinham que se espremer para passar por ele, virando-se de lado, mas ele não parecia notar, ou se importar. Ele não deu mais detalhes então. Enquanto eu deslizava a mão pelo corrimão de metal frio, fiz minha língua funcionar, o que, mais ou menos quer dizer, chegamos ao pavimento. Eu trabalho à noite. Às vezes, a surpresa percorreu meu corpo. Você trabalha, depois da escola. Algumas vezes por semana. Ele olhou para mim e depois soltou uma risada baixa. Parece que eu acabei de lhe dizer que estou pensando em me juntar a um barco de pesca de caranguejo. Pisquei enquanto descíamos os últimos degraus. Eu só não sabia. Onde você trabalha? Não muito longe de onde fico, explico. Não muito longe de onde fico, explicou, fica? Perguntei, pensando que essa era uma forma estranha de se referir ao local onde ele morava com a avó de Hector, e Jaiden. Ele assentiu. Numa oficina na mesma rua da casa da senhora Luna. Faço alguns detalhes para o dono. Trabalhos de pintura personalizada, esse tipo de coisa. Uau! Exclamei, lembrando de ouvi-lo mencionar uma oficina para Paige na sexta-feira. Ele abriu a porta e a segurou enquanto eu passava por baixo de seu braço, e isso é surpreendente. Quero dizer, eles devem realmente confiar em você para permitir isso. Ryder encolheu um ombro, como se não fosse nada demais, mas um leve rubor tomou suas bochechas. Eu não sabia muito sobre pintura personalizada em carros, mas sabia que devia ser um trabalho difícil, com pouca margem de erro. O fato de alguém confiar em um adolescente para isso era surpreendente, e eu queria perguntar como ele tinha conseguido o trabalho, mas, antes que me desse conta, estávamos na sala de aula, ele ficou ao meu lado, e, quando eu me dirigia para o fundo da sala, Keira levantou a mão e agitou os dedos. Retribuí o gesto. Durante o almoço, Keira e Jo passaram a maior parte do tempo falando de uma nova coreografia que estavam aprendendo, para o desgosto de Ana. Ocupei meu lugar. Imediatamente abri meu livro. As palavras se transformaram num borrão quando Hector caiu no assento na frente de Ryder e perguntou como está se sentindo, Bebita, no início. Eu não entendi por que ele estava perguntando e pensei nele perseguindo o tal de Braden. Mas depois me lembrei da corrida louca para fora da sala na sexta e da desculpa de Ryder. Assenti e, em seguida, olhei para Ryder. Ele estava recostado na cadeira, com os braços cruzados sobre o peito e as pernas esticadas debaixo da mesa. Seu olhar de pálpebras pesadas focado na minha direção, a secura na garganta aumentou, a reação dobrada. Eu queria fazer uma pergunta, mas o modo como Ryder olhava para mim me deixou ultra constrangida. Concentrando-me nele, pus a boca em movimento, o que significa bebita. Ryder piscou, e seus lábios se entreabriram lentamente. A surpresa se estampou em seu rosto. Sim, eu tinha falado na frente de Hector. Senti uma espécie de vertigem. Podiam ter sido apenas algumas palavras, mas era a primeira vez que eu falava com ele. Era a primeira vez que eu falava com qualquer pessoa na frente de Ryder, desde que nossos caminhos se haviam cruzado outra vez. Ele nunca estava por perto ao mesmo tempo que Jaiden. Mordendo o lábio para parar de sorrir, eu me atrevi a olhar para Hector, seus olhos verde claros estavam arregalados. Então ele abriu um sorriso largo, significa, bebê, sussurrei, sentindo meu rosto esquentar. Ele dissera aquilo de uma forma gentil, também significa algo de que ele não precisa chamar, você acrescentou Ryder, e meu olhar correu de volta para ele. Hector riu, e quando o encarei ele continuava sorrindo. Um braço estava jogado sobre o encosto da cadeira. Foi mal, murmurou, mas nada em sua aparência sugeria que ele se sentisse culpado. Meus lábios se contraíram em um pequeno sorriso. Ryder inclinou a cabeça para o lado, ponto. Nesse momento, eu vi Paige entrar na sala, as longas pernas atravessando o recinto. Ela sorriu para Hector enquanto contornava sua carteira. Paige não se sentou logo. Pôs a mão no ombro de Ryder e se inclinou para baixo, o rosto de frente para o dele. Oi, amor, disse ela. Voltei meu foco para a frente da sala.
Eu não precisava vê-los se beijando para saber que faziam isso. Continuei sem olhar quando ouvi uma cadeira se arrastar no chão, sinalizando que ela havia sentado. Uma estranha sensação de queimação surgiu dentro de mim. Deixava um gosto amargo no fundo da minha boca. Hector estava me observando, eu sorri. O canto de seus lábios se ergueu. Alguns segundos depois, o Senhor Santos apareceu na sala batendo as palmas das mãos uma vez. Fiquei tensa, meu olhar correndo para a frente da sala. Parte de mim esperava que ele fizesse contato visual, assentisse ou algo que mostrasse que ele estava seguindo os planos de Cário, mas ele não o fez. Santos abriu seu manual e parou na frente do quadro negro, falando sobre nosso primeiro discurso que tínhamos que apresentar em 3 semanas. Um discurso informativo. A duração seria de 3 minutos. Senti um vazio na barriga. 3 minutos. O primeiro discurso teria 3 minutos. Isso era uma eternidade. Mesmo que eu só precisasse fazer o meu na frente do Senhor. Santos, meu coração começou a bater contra as costelas, mas tentei acalmar meus pensamentos. Eu tinha 3 semanas para surtar, então precisava relaxar e prestar atenção no momento. Consegui manter a mente sob controle para que pudesse tomar notas pressas. Sempre que eu olhava para Ryder, ele parecia meio adormecido. Definitivamente, ele não fazia anotações. Paige estava escrevendo. Hector estava bem, ele estava olhando finalmente para o telefone celular pousado em sua coxa. Em determinado momento, pensei ter visto doces explodindo na tela. Quando o sinal tocou, indicando o fim da aula, tive vontade de pular e socar o ar, como em Clube dos 5. Consegui não fazer isso, graças a Deus, e em vez disso, guardei as coisas tranquilamente. Quando me levantei, Hector já saíra da sala. Keira estava lá na frente, conversando com o Senhor Santos. Ryder segurava a beirada do caderno com os dedos compridos, esperando por mim. Quando joguei a alça da mochila sobre o ombro, o frio na barriga surgiu de novo, e então, percebi que Paige também estava esperando por Ryder, e Paige tomou a iniciativa, pegando a mão livre do garoto. Ela se inclinou para ele, exatamente como eu tinha feito mais cedo, sorri e saí dali, antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, ou pelo menos tentei. Mallory, o Senhor Santos estava junto da porta. Podemos conversar um momento? A tensão tomou meus ombros enquanto o seguia até o pódio. Eu o vi fechar um caderno, não vou prendê-la por muito tempo. Tenho certeza de que você está pronta para sair daqui, disse ele. A pele se enrugou em volta de seus olhos quando ele sorriu. Eu só queria que você soubesse que estou 100% de acordo com a apresentação de seus discursos somente para mim. Este era o momento de falar. Dizer que queria fazer como todo mundo. Eu não disse nada, o Senhor Santos continuou falando. Também quero que saiba que eu entendo. Falar em público é difícil para qualquer um, e para alguns é quase impossível. Não vou forçar nenhum dos meus alunos a se levantar e fazer algo que possa ser potencialmente prejudicial a eles. Isso era realmente gentil da parte dele, mas eu queria dizer ao Senhor Santos que eu podia fazer o discurso, que isso não me prejudicaria. Encontraria a coragem e a força dentro de mim para fazer isso. Continuei sem dizer nada. Tudo bem? Perguntou ele. Assenti. O sorriso do Senhor Santos se espalhou, e em seguida, ele assentiu. Tenha uma boa noite, Mallory. Girando, saí da sala, e antes que eu pudesse processar minha conversa com o Senhor Santos, vi Ryder sem a namorada. Olhei em volta. Onde está a Paige? Ela foi embora. Não pôde esperar, disse ele, como se Paige estivesse perfeitamente bem em deixá-lo esperar por mim. Minha boca se abriu e comecei a contar a ele o que tinha acontecido naquela manhã. Mas logo fechei os lábios. Você tem que ir até o armário? Perguntou. Pensando nos meus deveres de casa, balancei a cabeça. Ele apontou com o queixo para o fim do corredor. Posso levá-la até o carro. Foi o que ele fez. Nós acompanhamos os grupos de alunos indo para fora, suas vozes animadas nos rodeando. Só quando podíamos ver o teto do meu carro brilhando ao sol da tarde, Ryder falou: estou feliz por hoje ter sido sem complicações. Não havia como conter meu sorriso. Ele ia de orelha a orelha. Eu também, levantando o queixo, respirei suavemente.
Ryder olhou para mim, um sorriso torto nos lábios. Em uma fração de segundo, voltei uma década no tempo, eu era menor, empoleirada na beira de um colchão estreito e irregular. Meu estômago estava vazio, revirando-se com as dores da fome. No meio do verão, sem ar-condicionado, meu cabelo estava grudado no rosto, e o suor empoçava em áreas que não deviam suar quando você estava sentado, quieto. Ryder havia passado o dia todo fora. Acertar. Beck, em um de seus raros momentos de sobriedade, tinha levado Ryder ao shopping com ela ao shopping bom, com ar-condicionado. Ryder era o favorito da Sta. Beck. Lembro-me de chorar porque eu queria ir, mas ela me repreendeu, mandando que eu parasse de agir como um bebê. Eu tinha ficado no quarto sem ar o dia todo porque o senhor Henry também estava em casa e eu não queria chamar sua atenção. Foi quando Ryder voltou para casa, naquela noite, que ele trouxe a boneca. Eu me senti mal, disse ele, entregando-a para mim. Naquela época, ele tinha o mesmo sorriso de agora, uma mistura estranha e encantadora de incerteza e confiança. O que Paige tinha dito mais cedo ressurgiu como uma vingança. Eu me senti mal, ela disse que Ryder se sentira culpado pelos últimos 4 anos, e agora eu podia ver isso com muita clareza. Fazia sentido. Ryder tinha sofrido naquela casa, mas, de certa forma, ele fora mais cuidadoso que eu. Sua culpa incentivava a necessidade louca, e às vezes fatalista, de se colocar entre mim e os punhos do Senhor. Henry. Meu reaparecimento em sua vida o fizera voltar imediatamente ao papel de protetor. Eu senti, de repente, me senti suja. Como se tivesse passado o dia todo fora, num clima abafado. Eu queria ir para casa, tirar minhas roupas, queimá-las e tomar banho por dias. O peso da pena que ele devia ter sentido de mim e o nível de culpa que ele carregava eram sufocantes. Lágrimas estúpidas arderam no fundo da minha garganta. Deus, isso era humilhante, dei um passo para trás, apertando ainda mais a alça da minha mochila. Agora era hora de ter aquela conversa. Você se sente culpado? Ryder piscou, o quê? Você sentiu culpa por minha causa? Perguntei, forçando as palavras, mesmo que isso doesse. Sua boca se moveu por um momento, formando palavras que não foram ditas, e então ele ficou rígido. Como se alguém tivesse derramado aço em sua espinha. Por que está me perguntando isso? Porque você não me responde. Rebati, nem sei que tipo de pergunta é essa, ratinha. Ou porque você sequer pensaria isso. Minhas sobrancelhas se ergueram. Você, não sabe mesmo, passou um momento e sua mão apertou o caderno. Ele não respondeu, e eu. Você contou a Paige sobre mim, meu Deus, olhando para o lado, ele baixou a cabeça. Um músculo pulsava em seu maxilar. Ela disse essas coisas para você, ratinha? Sério, dei de ombros. Ele não viu porque não estava olhando para mim. Ele estava observando um Fusca amarelo brilhante sair de uma vaga ali perto. Não, mente na verdade. Não, mas me fez pensar em algumas coisas. Quando? Não vi vocês duas conversando, encontrei com ela de manhã, o que era meio verdade e soava melhor do que dizer que ela ficara esperando por mim. Ratinha, esperei. Eu contei a ela algumas coisas sobre o que aconteceu. Olhando para trás, eu provavelmente não devia ter feito isso. Merda! Nunca esperei que você fosse voltar, ou que haveria a mínima chance de ela falar com você. Eu não tinha certeza de como me sentir em relação a isso, já que também nunca tinha esperado vê-lo de novo. Mas a sensação de traição ainda estava lá, revirando meu estômago. Mesmo naquele momento percebi que era irracional. Conversar com Paige não tornava Ryder desleal a mim, porque não havia nada que ser leal, mas isso não mudava em nada a minha dor. Eu não contei tudo a ela. Respirei fundo, ela sabia. Que eu não falava muito. Isso, não fui eu. Eu nunca disse isso a ela. Ele voltou os olhos para mim, mais duros terça-feira passada. Ela estava na casa de Hector, ele estava perguntando por você. Eu estava conversando com ele, dizendo a ele que você era quieta e não muito falante. Ela deve ter ouvido, porque nunca falei isso direta. Mente para ela. Houve uma pausa. Ela disse que eu falei, embora não fosse verdade. Neguei com a cabeça. Os ombros dele se levantaram com uma respiração profunda, e em seguida,
Ele usou os dedos para prender atrás da minha orelha uma mecha de cabelo que se soltara ao longo do dia. Um formigamento suave se espalhou pela minha bochecha e desceu pela minha espinha quando ele fechou sua mão ao redor da minha nuca. Eu não sabia o que dizer quando nos encaramos. Em conflito, eu tinha certeza de que, mesmo que não tivesse problemas para usar minha voz, eu ainda não teria ideia do que dizer nessa situação. Ryder sustentou meu olhar por um instante e, em seguida, usando a mão que estava na minha nuca, me puxou em sua direção. Seu outro braço tomou minhas costas quando ele me puxou para um abraço apertado que era quente e sólido. Ele deu um passo para trás, a mão se demorando ali. Nos falamos mais tarde. Eu sorri e acenei com a cabeça. Mas mesmo que seu toque tivesse sido bom e o abraço ainda melhor, não pude deixar de notar que Ryder não tinha respondido à minha pergunta.